Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, canal Teologia 2. Hoje nós estamos com o nosso A2Cast de número 21, né, senhor Guilherme? Poxa vida, que maravilha! 21, 21 cara. já. E antes da gente começar a falar desse assunto que você já deve ter visto aí no título do vídeo, eu gostaria de pedir aquelas coisinhas tradicionais para você. Você não pode esquecer de se inscrever no nosso canal. Esteja inscrito e ative o sininho, porque você estando inscrito e com o sininho ativado, toda vez que a gente soltar algum vídeo novo, você vai ser notificado aí pelo YouTube e aí você vai poder acompanhar os nossos assuntos aqui teológicos. A gente pede também para você curtir, você comentar, porque toda vez que você faz isso, você gera engajamento no vídeo e assim o próprio YouTube recomenda o vídeo para mais pessoas. E essa é a nossa intenção aqui do nosso canal, que a boa teologia, a boa palavra de Deus chegue ao maior número de pessoas possíveis. E nos siga também nas nossas demais redes sociais, nós estamos no Facebook, nós estamos no Instagram, @teologia2, procura a gente lá. E a gente também está nas principais plataformas de podcast. Talvez você não consiga assistir os nossos podcasts aí no YouTube, mas você pode nos ouvir, talvez aí trabalhando, né, nas suas tarefas diárias aí, você pode colocar o seu foninho no seu celular, no seu aplicativo aí de podcast preferido, você procura lá Teologia 2 e você vai encontrar lá todos os nossos podcasts lá para você ouvir, ok? E antes da gente adentrar o assunto, nós temos que também falar do nosso patrocinador, né? Bom, e então nós temos que falar da Alfa Consultoria Contábil. A Alfa Consultoria Contábil já está há mais de 7 anos no mercado, né, Lucas? Atendendo tanto a nossa micro-região aqui quanto a nossa macro-região. Então, se você está com o seu negócio aí no papel ainda, você está fazendo um planejamento para começar ele, né? Não sabe por que momento, o quanto isso pode custar, procura a gente aqui da Alfa Consultoria. Nós temos experiência tanto na abertura da empresa, como também, de repente, na continuidade da sua empresa e até, infelizmente, no encerramento, se de repente seu negócio não está dando mais lucro e você pretende encerrar. Então, procura a gente aqui, né? Nós estamos localizados hoje aqui, bem no centrão de Jaboticabal, aqui na Avenida Pintos, o número é o 699. Nós funcionamos aí de segunda a sexta, das 8 horas da manhã até às 11, retornamos às 13 e encerramos às 17 horas. O nosso WhatsApp, né, é o 16 99962 9235. Temos nosso telefone fixo também, que é 16 3212 5218. Temos o nosso e-mail, que é alfaconsultoriacontábil, tudo junto, sem acento, @outlook.com. E por meio desses canais aí você vai conseguir ter acesso com a gente. Além da gente ter o melhor serviço, né, o mais completo em termos de consultoria, de assessoria, enfim, de ajuda ao seu negócio. Além de termos isso, temos também o menor custo-benefício do mercado. Então, se você está aí, né, de repente você já até tem um escritório, não está muito satisfeito, não está muito satisfeito, eu acho que essa é a palavra, com o tipo de serviço que você está recebendo, dá uma ligadinha para a gente. Né? Nós vamos entrar em contato com o seu contador, vamos entender a situação, mas dá uma ligadinha ou vem tomar um café de negócio com a gente aqui, que nós temos a direção correta para o seu negócio. Porque aqui na Alfa Consultoria Contábil, o seu sucesso é o nosso negócio, É o Lucas. nosso negócio, exatamente. E Exatamente. então vamos adentrar aqui o nosso assunto. Como os nossos telespectadores ou os nossos ouvintes já devem ter visto aí no título do vídeo, nós vamos falar hoje sobre a teologia da cruz, Oh, meu Deus. dentro daqueles temas que nós temos escolhido sempre que fazem parte das bases, né, da nossa fé, que são centrais à nossa fé. Talvez a cruz de Cristo, talvez não, com certeza a cruz de Cristo é o pontapé inicial para qualquer assunto teológico que a gente deva adentrar. E para falar sobre esse tema, nós queremos trazer aqui um conteúdo teológico muito bom para que as pessoas de fato compreendam a magnitude. Eu sei que no nosso pensamento humano, a gente jamais vai conseguir compreender a grandiosidade da obra de Cristo na cruz do Calvário. Mas houve uma revelação da parte de Deus para nós nas Escrituras, né? E nós temos o Espírito Santo em nós que nos impulsiona para essa cruz. Então nós conseguimos, né, por meio do Espírito e por meio da palavra de Deus, ter uma noção exata do que foi, né, esse evento, né, esse acontecimento na história que Deus, né, programou. Sabemos que tudo
né, que Deus faz milimetricamente calculado e controlado, né, por esse Deus que nós sabemos que é soberano. Então nós analisamos essa questão da cruz de Cristo e hoje nós queremos fazer uma boa teologia sobre a cruz. E antes da gente começar, eu gostaria de ler um texto, para a gente já começar lendo. Gostaria de ler o texto que está lá em 1 Coríntios capítulo 1, inclusive é o texto que você ministrou na nossa igreja nesse último domingo, que é o texto que inclusive Lutero, né, um dos teólogos mais famosos em relação a fazer uma teologia sobre a cruz, lendo exatamente esse texto foi o que despertou a ele falar e a ele escrever sobre esse tema. Muito se fala, né, da questão da reforma, dele ter lido O Justo Viverá pela Fé, né, que mudou tudo, mas nós sabemos que não foi só isso que ele leu e que mudou o patamar do cristianismo da época, né? Um dos textos, né, os dois grandes livros que basearam os escritos iniciais, né, para que Lutero começasse todo o trabalho da reforma, foi Romanos, obviamente, né, a leitura do justo viverá pela fé, mas foi também 1 Coríntios e a ideia da cruz de Cristo que Paulo traz aqui no primeiro capítulo, no capítulo 1. Eu gostaria de ler a partir do versículo 18, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, o texto diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus perdem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Meu Deus. Esse é um dos textos, né, o principal texto onde Lutero vai basear a sua teologia da cruz, mas nós não vamos ficar apenas nas falas de Lutero. Então eu gostaria aqui que Nós desenvolvêssemos alguma nós coisa. começássemos a desenvolver aqui a ideia, né, da teologia da cruz, né, da cruz de Cristo, para que a gente possa basear bem o evangelho para as pessoas que estão nos ouvindo, porque o evangelho começa exatamente na cruz de Cristo. Ô, Lucas, eu acho o seguinte, cara, antes de repente, eu já até passar um conteúdo teológico aqui. Cara, para falar sobre esse assunto, eu confesso que eu sou bem emotivo, porque uma das primeiras coisas que me levou a Cristo, cara, aliás, o que me levou a Cristo não, mas logo no início ali desse processo, né, meu de conversão, de transformação do Espírito Santo em mim, né, nesse processo de santificação, logo no início ali, cara, eu me deparei com o texto lá de Lucas, quando está dizendo que os soldados pegam um pouco de vinagre e oferecem a Cristo, né? E na época nós não tínhamos Google como temos hoje, né? Então você dava um Google lá e aparecia toda a teologia a respeito daquele texto. E na minha ideia, muito errada, eles estavam oferecendo vinagre para como que eu posso dizer? Zombado, hein? Não digo só zombar, mas para torturar ainda mais, né? Ah, sim. Eu pensei, poxa, eles estavam zombando ainda mais. E aquilo, cara, entrava dentro de mim assim com uma força, moço, porque eu pensava assim, gente, o que Jesus suportou? E, cara, eu confesso, eu tô falando isso aí de mais de 15 anos atrás, eu tinha aproximadamente 15 anos, aí 17 anos mais ou menos, então eu já tinha minha dificuldade de leitura, né? Eu já não tinha uma boa interpretação, quem dirá então da Bíblia? Mas aquele texto era suficiente, né? Era poderoso o suficiente para transmitir para mim uma ideia bem pesada da cruz, cara. E
E assim, importa a gente dizer, de tudo que nós vamos dizer aqui, eu gostaria muito que ficasse gravado na cabeça das pessoas que a cruz não é mais uma mensagem que a Bíblia prega. A cruz é a mensagem central da Bíblia. Que ela é a Ela mensagem. é a mensagem. Não existe outra mensagem. Ela é a mensagem. Então, assim, dentro dela, muitas coisas nós podemos tocar, mas o assunto é a cruz. Então, meu amigo, se você faz parte de uma igreja, né, de uma congregação, em que o pastor não dá o teor correto, né, não dá a atenção correta para a mensagem da cruz, eu aconselho você a repensar ao respeito de congregar nessa casa, né, cara? Porque a cruz de Cristo, ao decorrer das nossas falas aqui, você vai ver que ela é esmagadora mesmo. Esmaga a sabedoria, esmaga a religiosidade, sabedoria dos homens, né? A inteligência dos homens, enfim. Esmaga tudo isso ela é ofensiva. Essa mensagem é uma mensagem ofensiva, mas ela é a mensagem bíblica. É a mensagem que Deus decidiu nos chamar, né? De vez de bater na nossa porta e falar bom dia, decidiu bater na nossa porta e falar arrependei-vos, né? De vez de falar, ó, bater na porta, abra a porta que eu quero abençoar a sua casa, não, ó, abra a porta porque vai cair no fogo. Eu quero que você foge daqui, né? Eu quero que você saia desse lugar. E então eu quero iniciar aqui, dar o nosso pontapé inicial, deixando bem claro isso, cara. Que a mensagem da cruz é uma mensagem muito poderosa para ela ser ridicularizada ou ser diminuída, né? Com ideias de que Cristo se fez pobre para nos fazer rico, que Cristo só morreu na cruz para tirar de nós as enfermidades. Não, 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 cara. A cruz de Cristo é uma coisa muito, mas muito, 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 muito séria. Então, se fôssemos religiosos aqui, né, no extremo mesmo, deveríamos até lavar as mãos aqui para tocar sobre esse assunto, porque eu creio que é o assunto central das Escrituras. E, cara, e você iniciou fazendo a leitura de um texto que, como você mesmo disse, eu ministrei nesse domingo na nossa igreja, e lá nós falamos algumas nuances, alguns pontos, né? Mas, assim, para quem está para quem tá em casa aí, está nos assistindo, há muitos textos na Bíblia, né, de forma, creio eu, clara, mostrando essa, essa, esse evento que acontece, né, de Cristo ir para a cruz e ali acontecer, né, esse cataclisma aí do falecimento de Cristo até a sua ressurreição. Há vários textos, mas importa, todas as vezes que nós formos para as Escrituras, e eu quero ser um defensor aqui bem bem rígido, né, da ideia, Lucas, da teoria da substituição penal. E por que eu quero já defender isso aqui de início? Há outras teorias, né, para a pessoa que está em casa aí, você, meu irmão, minha irmã, que está nos assistindo aí. Se você quiser depois pesquisar, você vai ver que há outras teorias dentro da expiação, né, seja ela limitada ou ilimitada, mas dentro dessa doutrina há algumas teorias da governamental, agora me esqueci os nomes das outras, mas enfim. A substituição penal, para mim, é a mais bíblica possível. E por que eu quero defender ela? Porque quando eu olho para as outras, Lucas, eu sempre encontro uma ideia de que Deus, sabe, é fraco. Que Deus, ele é, em algum momento, até contraditório. E que Deus, em algum momento, abriu uma exceção. Né? Principalmente, por exemplo, quando a gente olha no contraste da substituição penal com a teoria da substituição penal, com a teoria da governamental, nós vemos que Cristo sofreu a culpa de todos os pecados. Na governamental, ele vai dizer, sofreu, mas não foi toda essa culpa assim. A ira de Deus, a verdadeira ira de Deus contra o homem não foi toda nas costas de Cristo. Cara, se não foi, então não foi perdoado todos os pecados. Porque em Cristo foi perdoado todos os pecados. E aí, para não ficar só nas minhas palavras, eu gostaria já de. Depois a gente vai voltar para esse texto aqui, que esse texto vai ser o texto base, né? O capítulo 2. Deixa eu só olhar minha cola aqui, cara, que fugiu da minha mente. Olha, eu separei 2 vezes aqui e fugiu. Ah. Aqui em João. Cadê você, João? 1 João, perdão, desculpa. 1 João, a primeira epístola que João escreve. Lembrando que o contexto de João aqui era combater a
a demasiada heresia que tinha, né, dos doidão lá, com tantas e tantas ideias humanas, Os gnósticos. os gnósticos, exatamente, com tantas e tantas filosofias humanas lá. E aí no capítulo 2, né, da primeira epístola que ele escreve, no capítulo 2, no versículo 1, ele fala: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos, mas também pelos do mundo inteiro. Até aqui. Então, imaginando João, né, falando com aquele povo, né, creio eu que no mesmo ritmo, na mesma inspiração de que Paulo e Pedro, enfim, tantos outros falando sobre a cruz de Cristo, vem dizer para a gente que a obra de Cristo, ela não só foi, como é eficaz. E que não só eficaz, como substitutiva. A ponto de dizer para o início aqui, eu sei que isso talvez, na ideia de quem é arminiano, talvez seja um pouquinho mais, como que eu posso dizer assim, não muito bem definida, né, sobre essa questão da perda da salvação ou não, né, e alguns pensam que a perda da salvação é todo dia, todo momento, e nós temos um texto claro aqui mostrando que não é assim, não é você perder a salvação de um ponto direto. Mas, se não bastasse esse ponto, dizendo que ele é advogado, está dizendo no verso 2 que ele é a propiciação pelos nossos pecados. A propiciação é o quê? Uma substituição direta. A propiciação nada mais é que você substituir de forma direta o culpado. Quem é o culpado? O Lucas. Então tá bom. Então, como há necessidade de um culpado porque houve um crime, então façamos o seguinte: troca o Lucas por mim. Eu vou ser o culpado no lugar do Lucas. E como ele está falando, não só pelos nossos, mas pelo do mundo inteiro. Aí vai entrar numa questão de limitado ou limitada, mas para nós agora não importa esse momento, né? Mas assim, Lucas, trazendo isso com o contraste do que Paulo falou, a mensagem que Paulo pregou, segundo ele mesmo, né, para aquela igreja, não foi outra a não ser a cruz de Cristo, que para uns escandalizavam e para outros trazia, para uns era escândalo e para os gregos era o quê? Agora me fugiu. É loucura. Loucura, isso. Se para uns era escândalo, para outros era loucura. Então, assim, a gente não pode, como cristãos, fugir dessa ideia. Ideia inicial de que a expiação de Cristo na cruz é o pontapé, né? A cruz de Cristo é o pontapé aí para qualquer outra teologia. E você tocou nesse ponto da expiação limitada ou ilimitada. Obviamente a gente não vai entrar nessa discussão, mas o que é importante a gente frisar e que o texto deixa claro é que isso é a discussão dessa, para quem não está nos ouvindo e não sabe, a expiação limitada e ilimitada é que existe uma discussão teológica em que Cristo morreu apenas para os eleitos, aqueles a quem Deus escolheu desde antes da fundação do mundo, e a outra linha do ilimitado é que Cristo morreu por todos, né? Morreu por todas as pessoas, por toda a humanidade. Então existe essa discussão, né? Cristo morreu só pelos eleitos ou Cristo morreu por todos? Existe essa discussão teológica, que é uma discussão para quem crê. Porque como o texto diz, para quem não crê é loucura. Então eles não querem saber se Cristo morreu por todos, se foi só para os eleitos. Eles querem continuar a vida deles, né? Exatamente. Para aqueles que creem, tanto que, né, Paulo vai dizer aqui, tanto para o judeu quanto o grego, ela é o poder de Deus e não importa se foi por todos, se foi, né, pelos eleitos. Não importa, para esses ela é o poder de Deus para a salvação. Agora, para aqueles que perecem, para aqueles que não creem, não importa se foi por todos, se foi só por alguns, para eles é loucura, né? Os judeus, como o Paulo próprio disse aqui no texto, os judeus ficam pedindo sinal. Não, preciso saber se esse Messias é o mesmo. Só ele ter morrido na cruz não serve. Eu preciso de mais alguma coisa que me mostra que esse cara é o Messias, né? Sendo que ele cumpriu a lei todinha ela, né? Que mais sinal que um judeu queria do que um homem que cumpriu toda a lei, né? Não tem outro sinal, né, que um judeu poderia receber. E os gregos queriam saber a sabedoria, né? Como você mesmo pregou no domingo, eles queriam a lógica, queriam entender, não faz sentido, como que pode um cara que se diz Deus ir lá e se entregar para morrer numa cruz?
né? Para os gregos, para a sabedoria grega da época, não fazia sentido algum. Então, para aqueles que não creem, né, essa questão de expiação limitada e ilimitada, para eles não, essa discussão para eles não serve de nada. E outra coisa importante que, né, você comentou e eu gostaria de complementar é que como a mensagem da cruz ela foi, né, diluída, né? Como que a mensagem hoje, infelizmente, ela é rasa, não se tem mais o peso das pessoas olharem para a cruz, né? Eu creio que o melhor, né, filme que nós temos, né, seja a Paixão de Cristo, ainda que não relate, né, exatamente o que Cristo veio. Questões teológicas, né? Exatamente, né, a própria medicina, né, a arqueologia vão dizer que foi muito mais terrível, e olha que o filme foi terrível, É. né? E aí É mais muitos, próximo de um filme de terror mesmo que propriamente de um filme sim, religioso, né? muitos teólogos, muitos arqueólogos e médicos legistas que puderam fazer eu não sei qual é a palavra, né? Mas eles puderam examinar, por exemplo, a ossada de um crucificado. Eles vão dizer que a morte na cruz era muito mais terrível do que aquilo que foi relatado no filme da Paixão de Cristo. Mas, cara, não tem como a gente olhar para a cruz, até assistindo um filme. Eu acho que os detalhes bíblicos trazem mais peso do que propriamente o filme, mas, né, para pessoa que talvez tenha um pouco de dificuldade ainda na leitura, na interpretação, assistir um filme como aquele, não tem como você olhar para tudo aquilo que Cristo sofreu e você não pensar, era eu para estar ali, né? Era para mim estar recebendo a ira de Deus, toda a ira de Deus, era para eu estar ali recebendo aquela ira. E nas pregações hoje sobre a morte de Cristo, não tem essa ideia de que tudo aquilo que Cristo fez, toda a ira que ele suportou ali na cruz, essa ideia de substituição, né, que nem como você está falando aí, as pessoas não vão mais para a mensagem da cruz com esse pensamento de eu preciso entender que essa ira de Deus era para vir sobre mim. Então o evangelho não é para eu me sentir bem, não. Uma das coisas que Lutero, né, dentro da teologia da cruz que ele fez e que ele pregava e que ele ensinava, é que se a mensagem do evangelho que está... E olha, falando isso há 1500 anos atrás, se fosse nos dias de hoje, ele ia falar... Ele seria crucificado. Se fosse nos dias de hoje, coitado. Ele fala, olha, se a mensagem, se o tal do evangelho que você está recebendo aí está te fazendo você sentir bem, não é o evangelho de Jesus Cristo. Você pode cair fora, ralar peito disso aí, porque não é. O evangelho de Jesus Cristo não é para você se sentir bem, é para você olhar, para você ver a miséria que é a humanidade caída e pecaminosa, porque o que Cristo sofreu na cruz é exatamente o retrato de nós, como nós somos caídos, como nós somos terríveis para Cristo ter que suportar tudo aquilo que ele sofreu. Então a mensagem do evangelho não é uma mensagem agradável. Ela é uma mensagem que nos esmaga, tanto é que Cristo vai dizer que a gente vai encontrar a vida nele, não na nossa. Então, por isso que a gente tem que abandonar a nossa, porque a nossa precisa ser esmagada lá na cruz Não são juntamente várias com vidas, Cristo. é uma vida só, né? É a dele só, né? Exatamente, É a dele. Então, infelizmente, a mensagem da cruz que hoje é pregada e que foi diluída e que é rala, né, que é uma ideia de um amor incondicional, Jesus fez isso porque ele me ama. É lógico que ele me amou lá na cruz, isso nós não negamos, mas é muito raso essa conversa de o valor que você tem, o preço que Cristo pagou por você, o valor que você tem. Isso é muito ralo, é muito raso com todo o peso que de fato há nessa mensagem da cruz e que infelizmente não é ensinada, e Lutero deve estar se revirando no túmulo, coitado, Quando ouve quando falar. ouve certas pregações que a gente escuta por aí sobre a cruz, né? Exatamente, cara. E assim, é, você tocou num assunto que é importante. Eu até citei isso no domingo, né? Que quando esse povo aqui ouviu falar sobre a cruz, né? Ou quando eles ouviam a mensagem da cruz, para eles era um pouquinho mais fácil, entre aspas, né? Era um pouquinho mais fácil compreender de que tipo de fala, de que tipo de sentido ele estava, de que ideia o pregador estava passando, porque era coisa contemporânea. Sim.
há registros de até 400 anos depois de Cristo, perdão, até 300 anos depois de Cristo, de haver ainda Crucificação. crucificações. E era algo assim, como você mesmo falou aí, era algo aterrorizador, cara. Mas, do mesmo jeito que era aterrorizador, ao mesmo tempo era entretenimento. Importa a Sim. gente lembrar disso também. Os gregos, há aquela discussão violenta de quem que começou isso, se foi os gregos, se não for, se já tinha acontecido, isso já acontecia antes com os persas, enfim, aquela coisa toda que eu não tenho conhecimento, então não vou me arriscar aqui. Mas verdade é que nos dias de Cristo isso era entretenimento, Sim. né? Que segundo a lenda lá dos espartanos lá, né? Houve uma época lá que na própria cidade de Tiro, acho que é isso. Bom, eu vou citar nomes aqui, pessoal. Se eu tiver errado, você me corrige depois aí, você comenta aí. É até bom que dá like pra gente. Manda nos comentários se tiver errado. Mas vai dizer, cara, que é, os reis, que eu não lembro se é Herodes, nossa, pô, deveria ter pegado com mais detalhes, né? Mas chegava a ter tanta crucificação na cidade, mas tanta crucificação, que chegavam a crucificar 500 pessoas por dia, a ponto de não ter mais cruz. E por não ter mais cruz, começar a pendurar as pessoas em árvores. Então era algo natural para eles. É tanto que o próprio Flávio Josefo, né? Nos dias dele relata que esses acontecimentos acontecem e tal, que eu acho que ele até conta uma história que encontrou 3 amigos dele lá, sendo crucificado lá, ele correu pro rei e falou, por favor, não crucifica lá, que é meu amigo e tal, e eles vão lá e retiram 2, que acabam morrendo nas mãos dos médicos, e um que não morre, mas depois fica com muita sequela, né? Então, um dos pontos, por exemplo, que nós vemos é que a cruz, ela não era letal por si só. Ela era algo assim, muito vagaroso no seu sofrimento, né? Era algo feito para torturar e não só simplesmente para matar, era para torturar. E eu creio que essa até a própria inspiração para esse tipo de coisa, ela vem nascendo, ela vem surgindo exatamente do pecado, que é, né, cara, que é a base disso tudo que você falou aí sobre a diluição. Eu acho que uma das coisas que mais dificulta hoje os pregadores atuais de falar com o seu público, Lucas, é o resultado. Eu sei que eu estou fugindo um pouquinho do escopo, mas eu volto, pessoal. Mas importa eu falar isso. Talvez eu estou falando para futuros pregadores, pessoas que querem pregar o evangelho, né? Homens que querem se dedicar ao ensino. E eu sei que às vezes, com a massa, com a situação, com a igreja, às vezes, por necessidade de resultado, então ele precisa buscar um público específico. Ou não seja específico, mas que seja um público. E aí, cara, se você vem com esse tipo de mensagem, né, dizendo, por exemplo, que a cruz de Cristo esmaga a nossa inteligência, então ela esmaga para a gente crer, logo a gente tem que crer pela fé, né, aliás, entender pela fé, não dá para entender pela razão. E aí, quando a gente começa a olhar para o amor de Cristo, nós dois aqui temos uma visão diferente sobre amor, né? Você apontam de um jeito, eu creio que o amor é a expressão, enfim, o que define amor é outro. Mas, por exemplo, quando você olha para a cruz, cara, como que um cara vai sentir o amor que eles pregam hoje na cruz? Tomando chibatada nas costas, sendo empurrado, tropeçado, nego oferecendo para ele o próprio vinagre, que hoje eu descobri, né? Hoje, atualmente, eu descobri que o vinagre era dado para trazer um pouco para amenizar a dor que a pessoa estava sentindo ali. Então, o vinagre não era o vinagre que nós usamos na salada, mas era um vinho branco, né? Então, que servia como anestésico para o corpo, né? Então você vê que, na verdade, o amor de Cristo ali era um amor selvagem, cara. Era um amor que ele amava mesmo a vontade de Deus de uma forma tão absoluta que fez ele suportar do jeito que suportou e chegar onde ele chegou, né? E receber o prêmio que ele recebeu, né, cara? Então, assim, voltando até para o que Paulo falou, Paulo é bem claro, olha, quando nós iniciamos a nossa pregação no meio de vós aí, foi com a cruz. E para nós isso não é loucura. Para nós que somos salvos, então ele deixa bem claro. Irmão, para você que está em casa, né, para quem está nos assistindo aí, a mensagem da cruz, ela deve trazer na gente, sim, uma certa ânsia, né, uma certa dificuldade de se receber, mas de maneira alguma nós devemos nos escandalizar e falar, não, mas não é essa cruz de Cristo que eu quero. Porque às vezes há aqueles, né, que, como diz lá no capítulo 34 de Ezequiel, que havia as ovelhas gordas e as magras, né? As gordas eram aquelas que comiam, não gostava do pastor, não gostava de nada do pasto, mas ficava lá para comer e atrapalhava as outras, né? Então, dentro da congregação sempre tem aqueles que não concordam com a mensagem da cruz, mas que continuam lá dentro.
quer diminuir ela, e às vezes consegue, né? Tem alguns que sim. chega lá consegue chegar num nível hierárquico lá, que ele consegue até diminuir essa cruz. Mas não era o que Paulo fez aqui. Paulo vai dizer pra gente, olha, ele cita, agora eu não lembro qual que é esse texto que ele cita aqui, eu não tô com a minha Bíblia com referência. Mas eu acho que é Isaías 29:11, não é? É que eu tô Bom, sem referência também. ele cita lá Isaías, eu não lembro só qual que é o capítulo, mas eu sei que é Isaías. Ele cita Isaías, e nessa altura que ele cita Isaías aqui, Isaías está falando, Lucas, antes. Vamos só fazer um plano de fundo aqui. Um dos profetas mais messiânicos da Bíblia, nós sabemos que é Isaías. Quem está em casa der um Google aí, ele vai mostrar já de cara que o profeta mais messiânico é Isaías. Isaías é separado. Agora eu não lembro, só o capítulo 39. Nossa, cara. É 66 capítulos, E o 39. 39, Boa, obrigado, cara. Até o capítulo 39, isso. nós vemos Isaías falando sobre um exílio. Um exílio viria, aconteceria um evento que seria um divisor de águas. Depois do capítulo 39, ele começa a trazer relatos de como seria essa vida. E tudo que ele está falando ali é um acontecimento antes da Babilônia. Então, era algo sem sentido, com menos sentido ainda, que faria sentido num tempo que não teria sentido nenhum. Um negócio muito confuso. E Isaías, no capítulo 29, cita isso. 39. Não, aqui, né, fazendo tá. essa referência. Essa referência. No capítulo 29 aqui que Paulo cita, ele está dizendo isso, sabe o que vai acontecer no meio de vós aí? Toda a sabedoria, todo o poder, tudo aquilo que vocês entendem por raciocínio vai ser esmagado quando a minha vontade se cumprir, quando aquele, né, o ungido se levantar, é isso que vai acontecer. E por que isso tudo acontece? Porque a cruz é o que detona, né, o que destrói todo o raciocínio lógico. Lucas, quando a gente olha para a cruz, cara, pelo menos duas coisas a gente precisa lembrar. Primeiro, o sacrifício de Cristo é expiatório pelos pecados. Ponto. Então, é uma substituição. Eu não consigo. Gostaria que tivesse alguém conosco aqui para debater ao contrário. Para eu poder, né, ter o que falar quando ele falasse o assunto. E segundo, é que há reconciliação. Então, se a cruz de Cristo tem esses dois detalhes, que é a demonstração clara de que havia pecado e a definição clara de que houve reconciliação, então, assim, é importante nós olharmos para a cruz de Cristo com outros olhos. Com outros olhos para começar a partir da cruz de Cristo e aí começar a fazer a nossa teologia, né? Você comentou aí sobre a ideia de como a gente olha para a cruz de Cristo, né? Como esse pessoal enxergava a cruz de Cristo. Ele está falando de judeus e de gregos, né? A ótica de Paulo, quando ele está falando ali em 1 Coríntios, ele está falando de judeus e de gregos. E qual que é a ideia do judeu, que judeu tinha de Deus? Era a criação e as obras. Então eles olhavam para as conquistas que haviam, né? O rei Davi que matou Golias e as conquistas de Josué. Então eles tinham essa ideia de um Deus conquistador, de um Deus que mostrava os seus atributos ali, né? O quanto ele era poderoso, o quanto ele era soberano, o quanto ele era justo, por meio das guerras e tudo aquilo que acontecia. Então, a ideia de que se havia, a ideia do Deus judeu era exatamente essa. Era a ideia do Deus conquistador, do Deus poderoso. Ou seja, os atributos, a criação e os atributos de Deus era muito evidenciado na ideia dos judeus. Na ideia dos gregos era a ideia lógica. Não, esse Deus, ele precisa ser lógico. Então, tudo que Deus faz, e aí os gregos também tinham uma ideia criacionista, quando eles olhavam a criação e eles contemplavam o andar do sol, como que a cadeia alimentar, né, a relação dos animais, o ar que a gente respira. Quando eles olhavam a criação, eles analisavam a criação, eles viam toda aquela questão lógica e eles faziam as suas filosofias, as suas sabedorias e tudo mais. Então, a ideia que eles tinham de Deus era uma ideia, então, criacional e dos seus atributos. E aí Deus vem, conforme Paulo está dizendo aqui, e Deus vem e esmaga essa ideia e Deus se mostra um Deus, entre aspas aqui, obviamente, um Deus fraco, que morreu, porque ele precisou morrer,
e um Deus louco, porque, né, para a ideia do judeu, a ideia do judeu era que Cristo não era Deus exatamente por causa dessa fraqueza, né? Morreu na cruz, o cara se dizia Deus e foi morto pelos romanos. Então, a ideia do Deus fraco. E a ideia do Deus é louco exatamente porque não faz sentido Deus habitar num homem e morrer, né? Cadê o Deus que organiza todas as coisas, que controla tudo certinho, exatamente, sabe de tudo? Exatamente. Então, Deus se revela agora por meio do evangelho, exatamente quebrando essa sabedoria humana. E o que Deus quer de nós é exatamente isso, que a gente não olhe Deus. É lógico que nós sabemos que Deus criou todas as coisas, que Ele é soberano, que Ele controla tudo, né? John Piper vai dizer que não há um átomo de poeira no ar que não se movimente segundo o curso que Deus estabeleceu. Então nós sabemos que Deus é soberano e que Ele controla todas as coisas. Nós não negamos isso, mas Deus não quer que a nossa ideia de Deus seja essa ideia, porque essa ideia ensoberbece as pessoas, né? Os judeus tinham aquela postura soberba das obras exatamente porque eles se baseavam no Deus que conquistava os outros povos. Por isso que a esperança do Messias deles era uma esperança de um Messias guerreiro que ia derrubar Roma. Um governo terrestre, né? Que ia derrubar Roma, que ia fazer um governo terreno e que eles iam reinar no mundo. Eles iam ser o povo que iam reinar no mundo, né? Num governo terreno. Então, Deus não quer que nós tenhamos essa ideia porque vai nos ensoberbecer, assim como ensoberbeceu os judeus e os gregos, né? Porque os gregos, né, eles tinham aquela concepção de que eles eram os sabedores, né, de todas as coisas, porque eles conseguiam fazer as análises do mundo, de como que tudo funcionava, e tudo isso trabalhado nas obras, e isso fazia com que eles fizessem o quê? Barganhasse com Deus, né? Se eu conheço Deus como eu conheço, seja pelas obras dos judeus, ou seja pela filosofia grega, eu posso barganhar com Deus. E aí Deus vem com Cristo, né? que vem e que fala, ó, meu reino não é dessa terra, e que fala para os seus discípulos, olha, eu vou morrer, mas vocês não fiquem tristes não, que eu vou ressuscitar, né? Eu vou voltar, né, ao terceiro dia eu vou levantar. E nas discussões que, né, que ele tinha com os escribas, com os fariseus. Então, Deus ele se coloca nessa ideia de fraco e de louco exatamente para que a gente olhe para a cruz, para que a gente vá para a cruz. A nossa... quando a gente pensa sobre Deus, quem Deus é e o que Ele faz, o princípio precisa ser a cruz, não pode ser outro elemento. A ideia, né, principalmente que Lutero desenvolveu na teologia da cruz dele, era exatamente essa. O nosso óculos que tenta enxergar Deus e ver a revelação que Deus teve sobre ele, precisa partir da cruz, não é da criação, não é dos seus atributos, ainda que obviamente ele criou todas as coisas e tem os seus atributos. O óculos ao qual a gente começa a enxergar Deus e ver quem Deus é, precisa exatamente começar na cruz, porque quando a gente vai para a cruz, como eu disse, aí a gente precisa, quando a gente chega aos pés da cruz, a gente precisa se humilhar, a gente não vai se soberbecer. Quando a gente olha para a cruz e a gente olha e vê que era para nós estarmos ali, né? Que o Deus que sofreu exatamente por causa de uma humanidade caída, perdida nos seus delitos e pecados, né? E Deus, com o seu infinito amor, ele se entrega no lugar dessa humanidade caída. Então, é nesse paradoxo, né? Lutero vai falar muito de paradoxo, parece paradoxos, né? É lógico que para judeu e para grego que não crê é loucura, mas nós conseguimos entender por meio do evangelho, né? Por exemplo, um judeu e um grego que não conhece não vai compreender Jesus falando, ó, vocês querem viver? Negue-se a si mesmo. Não, como que eu vou viver e me negar? Não, vocês negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e sigam. Para quem não crê, isso é loucura, mas para nós faz muito sentido quando nós fazemos o quê? Olhamos exatamente para a cruz de Cristo. Então, Deus ele se coloca nessa visão que parece rebaixada. Alguns vão até dizer que é blasfêmia, né? Como que você vai servir um Deus fraco e louco, né? Mas Deus nos coloca para olhar com esse óculos para a cruz exatamente para que nós
venhamos nos humilhar quando nós olharmos para a cruz, porque tudo que Deus fez, né, todo o sofrimento de Cristo na cruz relata exatamente a situação nossa, da nossa humanidade, da nossa pecaminosidade, e a única coisa que a gente pode fazer quando a gente enxerga isso é se arrepender e reconhecer que nós temos um Deus, né, soberano, maravilhoso, amoroso. Ô, Lucas, 4 pontos, cara, que eu vejo quando Paulo tá falando aqui sobre loucura, né, quando ele vai dizer no versículo 20 aqui, né, onde está o sábio, aquela coisa toda, e ele começa a falar sobre o escândalo e a loucura para os gentios, escândalo para os judeus e a loucura para os gentios. 4 pontos. Primeiro, dos quais eu acredito que até os próprios judeus, como os gregos, né, da época, poderiam concordar em dizer que era loucura. Primeiro, a humildade de Cristo. Como um homem daquele, né, sendo Senhor, como ele se dizia assim, né, um homem simples, que veio de Nazaré. E, gente, Nazaré, olha, se você pesquisar, pouco se encontra sobre Nazaré. E por que se encontra tão pouco na arqueologia? Simplesmente porque era pequeniníssimo, né? Era muito pequeno, era considerado uma periferia, digamos assim, uma favela, né? Como é considerado hoje, os lugares isolados assim. E não tinha casa, não tinha riqueza, não tinha nada. Como esse homem era Deus? Sendo criador, participante da criação, não faz sentido. Se não bastasse isso, o segundo ponto, que talvez o ponto que eu acho que nós já até citamos aqui, ele foi contado entre impostores. Ele não foi crucificado com uma crucificação, com todo mundo aplaudindo ele, dizendo, esse é Deus, morra pra gente, uau, aleluia. Não, ele foi crucificado sendo chamado de ladrão, né? Que devia morrer mesmo, com as pessoas rangindo os dentes. De Blasfemo, xingando ele. Então, poxa, se um sedento por raciocínio lógico, né? Uma pessoa que ama a sabedoria, filosofia, que gosta das coisas centrais, as coisas que traz sentido. Como que eles vão olhar para um homem desse e falar, não, ele realmente era Senhor? Se não bastasse isso, não consegue enxergar, e eu acredito que até por conta dos 2 primeiros pontos, não consegue enxergar a eficácia, não a eficiência. E aí eu preciso fazer um parênteses aqui sobre a eficácia e a eficiência. Qual que é a diferença? Em termos teológicos, quando nós falamos de eficiência, podemos olhar, por exemplo, para a morte dos cristãos que morreram por causa do evangelho ou pela causa do evangelho. Isso há uma eficiência, faz parte de um propósito. Mas isso tudo só tem eficácia com a morte de Cristo. Então, assim, Pedro morreu, Paulo morreu, né? O próprio Paulo, nossa, o Paulo escreveu essa carta aqui e morreu pelo evangelho. Mas ele não morreu para salvar o evangelho, não morreu para manter o evangelho, não. Ele morreu porque o evangelho o permite viver com essa morte. Então, Cristo, só com essa minha declaração, já se tornava um escândalo para eles. Porque ele, de repente, se tivesse, né, esse tipo de gente aqui do nosso lado, esse tipo de pessoa que pensa dessa forma, falaria isso para mim. Fala, Guilherme, mas na boa, já morreu tanta gente. Maomé morreu, cara. Gente, já morreu. Esqueci o nome dos líderes lá, mas enfim, tantas pessoas morreram e sabe. Então, assim, se eu considerar Cristo como um mártir, por exemplo, não tem como ter loucura nisso. Porque o cara vai falar, pô, o cara morreu, né, fez uma obra bonita, benéfica, então um aplauso para ele. Mas não, o problema é que ele não morreu por uma causa. Ele morreu para glória de Deus. Ele morreu para ser a eficácia de toda a salvação, né? Para em vez de Deus derramar sobre nós a ira, agora permitir, né, propor a nós por meio da fé, com a sua graça, propor para nós a salvação, a vida eterna. E por fim, eles não conseguem, que eu acredito que é por consequência dos outros 3 pontos que eu falei, eles não conseguem ver a beleza do caráter da pessoa de nosso Senhor Jesus, né? A dignidade da sua natureza. Que a sua natureza era messiânica, né? Que a sua natureza era divina, ele era Deus, Deus falando com a gente. E, cara, eu acho que não existe, assim, um maior exemplo de humildade do que esse. O Criador de todas as coisas se vestir dessa pele morta, nossa, né, cara? Que necessita ir ao banheiro,
que às vezes, comer uma coisa ruim pode, né, trazer tanto desconforto, que não somos nada, estamos falando aqui agora, mas se Cristo nos recolher daqui a pouquinho, acabou, cara. Uma bactéria que a gente nem vê pode nos matar daqui. Nós tivemos o caso de uma pandemia agora, né? Eu tava falando, eu já até fechei parênteses da eficácia lá, mas eu quero abrir outro. Tava conversando hoje com uma pessoa e a pessoa tava falando pra mim, nossa, Gui, eu jurava que essa pandemia mudaria as pessoas. Mas parece que não mudou nada, Gui. Já já nós vamos ter o carnaval aí, possivelmente teremos uma nova onda, né, de contaminação. E eu falei, pois é, eu também era do seu time, eu acreditava, até um tempinho atrás. Mas aí eu comecei a lidar com algumas pessoas, eu falei, não, cara, o ser humano não tem jeito. Não é esse tipo de coisa que faz o ser humano ser bom. Não. Não é nada, não tem nada que faz o ser humano ser bom. Né? É só a graça de Deus, que, como está manifestando nas nossas redes, que está nos permitindo falar sobre ele. Mas isso não quer dizer nem que somos bons, pelo contrário, somos ruins, né? Sim. Dependemos da graça de Deus da mesma forma como qualquer outro depende. Então, esses 4 pontos aí, eu acredito que era o que Paulo estava transmitindo a respeito da loucura. É que eles não conseguiam ver nada de interessante, principalmente por conta da origem do seu Senhor, do Salvador, a qual nós apresentamos. Segundo, a forma com que ele morreu. Terceiro, que eu acredito que é a consequência dos primeiros, não consegue ver uma eficácia na morte dele, não consegue ver algo plausível, né, algo concreto, é algo muito abstrato. E, por fim, não entendem, né, a sua natureza, o seu caráter, né, que é intocável, inquebrável, que os mesmos atributos que há em Deus há nele, e Deus habita num lugar inacessível. Então, se Deus habita num lugar inacessível, ninguém pode acessar a Deus com sentimento, com proposta, né, eu acho que com suborno, ninguém pode afetar. Se Deus era assim e Jesus também era, quer dizer que Jesus tinha um caráter imutável, cara. Ele não, sabe, por mais que nós vemos Cristo ali explanando uma possível ideia de que ele queria abolir, né, ou negar o seu propósito, uma possível ideia, mesmo assim nós vemos só uma declaração e uma demonstração de que ele era homem, de que estava sentindo em algum momento medo pela razão que ele ia fazer, mas mesmo assim, Deus, que seja feita a tua vontade. Afasta, mas mesmo assim que seja feita a tua vontade. O senhor ia falar alguma coisa? Dentro dessa ideia que você está falando aí, né, deles não compreenderem, Lutero, né, falando sobre essa ideia do Deus louco, Deus fraco, ele já levanta uma pergunta porque provavelmente ele seria acusado de blasfêmia. Ele já estava sendo acusado de um monte de coisa e falar de um Deus louco e fraco, e aí ia ser pior, né? Ele escrevendo lá as suas teses. E aí ele fala que não, que essa ideia que Paulo está trazendo não iria diminuir a Deus, mas pelo contrário, ele o glorificar. E aí ele vai citar umas palavras que eu vou precisar ler aqui, que eu obviamente não consigo decorar, mas ele, né, dentro das suas falas, mostrando que essa ideia do Deus louco e fraco glorifica mais do que diminui a Deus. Ele diz o seguinte, ele diz que Deus é poderoso na fraqueza, né? O poder de Deus, né, tanto é que, né, tem aquela famosa frase de Paulo, né, que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então, Deus é poderoso na fraqueza, Deus é glorioso na humilhação, ou seja, quando ele estava sendo humilhado lá pelos romanos, mal sabiam eles que ele estava sendo glorificado, né? Deus é vivo e vivificado na morte. Ele diz que somente Deus é grande o suficiente para ganhar perdendo. Ele diz que somente Deus é amoroso o suficiente para amar o que não pode ser amado. Ele diz que somente Deus é eterno o suficiente para ser tragado pelo tempo e pela morte e ainda assim sobreviver para contar como foi. E ele diz que a cruz intensifica o Rei Divino que bancou o louco para acabar com a loucura do pecado e da morte. Então, todas essas ações de Deus que parecem que vão diminuir Deus, na verdade, trazem mais glória para ele, porque ele faz coisas que ninguém pode fazer, se não for o próprio Deus. Inclusive, a morte de Cristo na cruz, Deus, né, precisou ser entregue para poder satisfazer a justiça do próprio Deus. Não poderia ser o outro, não poderia ser. Lucas, desculpa até te cortar, mas se você está falando isso, quer dizer então que Cristo não morreu por mim? Não, Cristo não morreu por você, cara. Ele morreu para a glória de Deus. Para satisfazer a glória de Deus. Pois é. E pela graça, somos participantes
dessa Cara, glorificação do nome de Deus. pois é, cara. E às vezes eu converso com algumas pessoas e elas falam, mas Guilherme, no final das contas, Cristo não morreu por mim. Aliás, não me fala com interrogação, fala com interrogação, com afirmação. Afirmação. Com Fala com interrogação. interrogação. Mas, ó, no final das contas, ele não morreu por mim? Ele morreu por mim, cara. Quando ele tava lá na cruz, ele morreu por mim. Alguns dizem, não, quando ele estava lá na cruz, ele estava pensando em mim. Pois é, você acha que Cristo tem tanta coisa pra Cristo fazer? Ele ia estar pensando em mim, cara. Mas brincadeiras à parte, importa a gente falar isso, que até mesmo nessa teoria da substituição penal, importa lembrar que só há um culpado porque há um crime. Então, mais importante do que o culpado é o crime. Se não definir o crime, Lucas, não define o culpado. Sim. Só há uma boa nova o evangelho porque houve uma má notícia, Boa. uma má Boa, nova, uma má exatamente. nova. Então, assim, quando a gente olha lá para a criação de Gênesis, que está lá fazendo a definição, talvez, cara, a gente não consegue sentir, e eu volto a fazer a mesma analogia com que Paulo, quando está pregando para esse povo aqui, né, quando eles falam sobre a mensagem da cruz, eles sabem de que mensagem estão falando. Quando Deus está falando com aquele povo lá, quando Moisés está falando com o povo, escrevendo, né, possivelmente, né, o escritor de Gênesis ali, seja Moisés, quando Moisés está falando com o povo sobre a criação, o povo já tem em mente, porque é algo recente para eles. Então, eu acredito que quando eles estão ali recebendo a notícia ou um ensino, né, de que o homem pecou, o homem foi desconstituído, né? O homem foi jogado para fora do jardim. Talvez eles sentissem na pele ali qual foi o tamanho dessa pressão, dessa expressão e desse crime que foi desobedecer a Deus. Então, assim, por que haveria de morrer alguém tão importante assim dentro da casa de Deus, sendo seu filho? Por que tinha que ser alguém tão importante? Porque o pecado era importante para Sim. Deus, né? O crime, melhor dizendo. Sim. O crime foi muito alto. E como você está falando, cara, isso me emociona um pouco, porque não dá para explicar como o evangelho entra no nosso coração, né? Não dá para explicar, por exemplo, o que a gente está fazendo aqui, cara, traz muita satisfação para mim, muita alegria, porque eu tô falando de uma coisa que eu amo fazer, que é meditar nas escrituras, falar sobre o meu Deus, deixar o meu Deus falar comigo por meio das outras vidas. Só que, cara, isso aqui, cara, não é um clubinho nosso, um lugarzinho que a gente fica, né, arrotando nossa santidade, não é nada disso, cara. É porque o evangelho nos alcançou. E, Lucas, a gente olha para esse povo aqui e você fala, pô, mas como que os judeus e os gregos consideram um escândalo ou uma loucura? Mas, cara, nos dias de hoje há as mesmas pessoas. Pessoas dentro de uma igreja que olham para essa mensagem da cruz e dizem, isso é loucura. Não é tudo isso. Ou olha para essa mensagem da cruz e fala, isso é um escândalo. Se Cristo foi tão fraco assim, como Lutero falou, se Cristo foi tão fraco assim, eu não vou seguir esse Cristo. Eu quero seguir um Cristo que é forte, né? Um Cristo que cura, que a obra da cruz dele vai resultar na minha cura. E, cara, isso me emociona por quê? Porque é só o evangelho, cara. Sabe, é só uma transformação real para explicar como essa verdade ela é tão verdade como esse ar que eu estou respirando. E para quem não crê, é perdição. Né? Eu lido com pessoas que, sempre que vai falar comigo, fala assim, Guilherme, não, esse negócio de religião, eu sei que você tem o seu jeito aí, eu tenho o meu jeito, eu fico com o meu jeito. E eu falo, poxa, Jesus, por que o senhor não entra lá e pega ele do jeitinho que o senhor me pegou? E cara, é algo assim, é algo, como eu falo, é algo sobrenatural. Né? Se você tá aí, quando você acabar esse vídeo, eu aconselho você a correr lá para os evangelhos. Para Mateus, Marcos, enfim. Eu acredito, é só uma teima minha, é só um jeito meu de ler a Bíblia, tá? Eu acredito que Lucas, ele relata a crucificação de uma forma mais terrível. Eu acredito. Posso estar errado, mas aí é só uma coisinha minha, nem quero que as pessoas pensem igual eu. Mas é uma das crucificações que mais me faz chorar quando eu medito nela. Nela relata até a questão do vinagre, né? Ou do vinho branco, como algumas traduções falam. E corre, medita lá. Sabe, como você mesmo falou, Lucas, era pra gente estar lá. E aí, às vezes, o cara que tá com a gente aqui, trabalhando, pensa, cara, que nada a ver isso aí, Lucas.
Eu tá lá, rapaz, eu pago minhas contas todo dia. Saio de manhã, cuido da minha esposa. Sou fiel à minha esposa, cara. Olha nesses dias, quem que é fiel à esposa, né? E, e, e o Deus desse século, ele trabalha dessa forma, né? Tem uma passagem lá no Antigo Testamento, que é no comecinho do capítulo, primeiro capítulo mesmo de Êxodo, que o povo de Israel tinha crescido, né? José morreu, mudou o faraó, e o povo estava crescendo demais. O que que o faraó faz? Dá trabalho. Vamos aumentar o preço da palha para eles não ter tempo de cultuar o seu Deus, de buscar o seu Deus, e vão pôr trabalho. E atualmente, cara, todas as circunstâncias que acontecem nos faz deixar a cruz para segundo stand-by, né? É como você mesmo falou, as mensagens hoje. Vamos tratar o emocional. Ô Gui, tem muita pessoa depressiva. Esses dias atrás uma pessoa falou para mim, por que você não abre caixinhas de pergunta lá no Instagram e ajuda as pessoas como você me ajuda? Né? Que você fala de coisas para mim, Gui, que eu, sabe, às vezes eu nem concordo com tudo que você fala, porque às vezes eu vejo que você é um cara muito humilde. Não, mas ela não falou humilde, não, é uma palavra meio que No pejorativo. bom sentido, né? Não, até tipo assim, eu sou uma pessoa muito, eu gosto, parece que eu tenho prazer em me humilhar, ao apresentar alguma coisa Sim. para as pessoas. E não é isso, é que a Bíblia faz isso comigo. Sabe, porque essa pessoa, por exemplo, ela acredita que se a gente não obedecer a Deus, se a gente não jejuar, se a gente não se entregar a Deus, a gente pode até impossibilitar os propósitos de Deus se cumprir. E é um erro, mas não é simplesmente um erro, é uma heresia. Porque está tornando Deus, né, cara, incapaz de fazer alguma coisa. Dependente. Dependente, inclusive, né? E aí, quando eu vou dizer que não, se eu estou falando para você de Cristo, é graça dele dentro de mim, que eu não tenho capacidade de fazer isso. Aí a pessoa aponta para esse lado, não, você está vendo? Mas se você ouvisse fulano, Guilherme, você ia desenvolver sua mente, você ia abrir, porque hoje em dia nós precisamos de ferramentas. Cara, nós não precisamos de ferramentas, Lucas. Vai passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, sabe? O mundo criou, o mundo vai acabar. A cruz de Cristo ainda é o poder de Deus. E vai ser o poder de Deus, cara. É por isso que Paulo fala, né? Eu não me envergonho. Capítulo 1, versículo 16 lá da carta. Vou até ler, já está até aberto aqui, na verdade. Ele fala assim, pois não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então, irmão, por mais difícil que seja, mais assim, banal que seja, acredite na cruz. Sabe, creia na mensagem da cruz. Você pode estar passando por um momento muito difícil na sua vida, está perdendo alguém, por um câncer, por um coronavírus, sabe, para a desgraça de enfermidade que seja, né, por um mal que seja que você esteja vivendo. Se apegue à cruz, porque mais importante do que viver, né, eternamente aqui, nesse planeta, é viver eternamente com Cristo. E a mensagem da cruz é esse chamado, cara. Não é para se viver bem, mas é para viver eternamente bem. Sim. Em Cristo. Então, eu acho que a gente não deveria abrir mão, cara. Você falou sobre a ofensa, né, de Deus, porque foi o filho que teve que morrer, né? As pessoas talvez não compreendam, mas a gente, né, tenta explicar aqui. O pecado ofendeu um Deus que é eterno, um Deus que é soberano, um Deus que é onipotente, onipresente, onisciente. Então, a gente não consegue imaginar o tamanho dessa ofensa, porque Deus, ele está, né, acima da nossa compreensão, ainda que ele se revelou e que a gente compreenda ele segundo a revelação que ele, né, Ele mesmo entregou para nós, né? Deus está acima da nossa compreensão, tudo aquilo que Deus é, tudo aquilo que Deus faz. Então nós não conseguimos na nossa mente humana imaginar o tamanho da ofensa que foi feita a Deus. E para pagar essa ofensa que foi feita a Deus, não existe nada nem ninguém do tamanho do próprio Deus que pudesse pagar essa ofensa. Por isso que nós cremos na Trindade, né? Peço até para o pessoal que está nos assistindo, assista o nosso podcast sobre a Trindade. É por isso que o próprio Deus precisou se entregar para pagar essa ofensa, porque não existe nada na criação, nada nem ninguém que pudesse pagar o tamanho dessa ofensa.
E aí você estava falando sobre a questão de humildade e tudo mais, né? Tá falando a questão, a gente não consegue muitas vezes explicar, né, a ação de Deus na nossa vida. É exatamente porque é Deus quem faz tudo, cara. A gente vai ver que foi Deus que planejou todas as coisas, né? Lá na carta de Paulo aos Efésios isso vai ficar mais claro. A gente vai ver que foi o Deus Pai que planejou todas as coisas. A gente vai ver que o Deus Filho que executou e precisou pagar essa ofensa, né, que foi feita por nós. E quem aplica agora isso na nossa vida é o Espírito. Então não tem como a gente ter ferramentas para desenvolver, para fazer, porque os frutos que nós geramos é o Espírito. O Paulo vai dizer em Gálatas que o fruto é do Espírito, não é nosso. A longanimidade, a bondade, a mansidão, a temperança, todos aquele fruto que é no singular, porque é um compêndio de coisas numa só, não dá para eu dizer que eu sou longânimo, mas eu não sou manso. Não, isso aí não existe, porque o Espírito gera um fruto em nós, que são todas aquelas coisas. E é o Espírito que gera em nós. Então, nós não temos ferramentas dentro de nós para serem desenvolvidas. O que nós temos é o Espírito. Nós precisamos nos relacionar com o Espírito, nos arrepender, pedir que o Espírito Santo norteie a nossa vida, nos guie para que a gente gere esses frutos. Então, o Deus Pai, ele planejou, o Deus Filho realizou na cruz do Calvário, e agora quem aplica isso para que a gente possa compreender, para que o Evangelho não seja loucura, né? Quando a gente fala que muitas vezes a gente não consegue explicar para as pessoas essa operação de Deus na nossa vida, não é que a gente não consegue explicar, é que se a gente for falar com um descrente, ele não vai compreender, porque ele vai falar, você é louco, isso aí é escândalo, isso aí é loucura. Mas para quem é cristão, com certeza, né, se tivermos pessoas, né, convertidas, salvas em Cristo Jesus, que tem a operação do Espírito dentro de si, a gente falando aqui, isso, né, tá tornando cada vez, o Espírito está gerando aquilo nela, e não é o que nós estamos falando, é que o Espírito Santo está gerando em nós para a gente falar, e o que o Espírito Santo está gerando na pessoa para ela receber e compreender, entender e receber aquilo com fé. Então, até a operação daquilo que Deus fez é o próprio Deus que aplica em nós, não somos nós que, não, Deus, como alguns, né, costumam dizer, Deus abriu a porta da salvação lá e agora entra quem quer. Não, ele abriu a porta da salvação e o Espírito Santo que está trazendo as pessoas qual ele quer salvar. Então, é o próprio Deus que está aplicando aquilo que ele fez. E a gente só consegue compreender isso por meio do Espírito, né, que revelou a palavra de Deus. Então, não tem como nós nos ensoberbecermos quando nós entendemos que se a gente consegue dizer hoje que a gente é salvo, se a gente consegue dizer hoje que a gente, né, busca a santidade, se a gente consegue dizer hoje que a gente tenta ser pessoas melhores, né, se a gente consegue dizer que a gente vai viver uma eternidade com Deus, não é por mérito, não é nada que eu faça, porque, né, tudo foi conquistado na cruz de Cristo e a aplicação daquilo que foi feito na cruz é o próprio Deus que faz por meio da terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito. Então Deus faz tudo. Então, o que a gente pode fazer? Tem como eu me ensoberbecer quando eu entendo tudo isso? Claro que não, eu tenho que ser humilde e falar, Senhor, obrigado. Senhor, me humilha, né, cada vez mais por causa da minha pecaminosidade e glórias ao Senhor pela graça que me alcançou. Lucas, assim, o que eu vou falar agora não é nem muito teológico pra gente terminar, mas não é nem muito teológico, mas em termos acadêmicos falando, né? Em termos de ciência teológica. Mas, cara, Paulo fala na segunda epístola, deve ser capítulo 5, alguma coisa. Devia ter pesquisado. Acho que é capítulo 5. Mas depois você pesquisa aí. Que o amor de Cristo nos constrange. Né? Que nós julgamos ou nós entendemos que ele morreu por nós e, consequentemente, então nós devemos morrer pelos outros, né? Viver pelos outros. 2 Coríntios 5,14. 5,14, é isso aí. E ele fala que esse amor nos constrange. E, Lucas, cara, existem várias experiências que levam as pessoas a Cristo. Não tem como eu aqui engessar todas elas, né? Dizer, uma coisa só acontece e pronto, acabou. Mas se tem uma coisa que muda a vida do crente, cara, que muda a vida da pessoa, ela tem um choque com a cruz, cara. Como eu disse pra você,
Eu me lembro como se fosse hoje, cara. Como se fosse hoje, eu sentado na arinha da minha casa, da casa dos meus pais ainda, na verdade. O sol já se pondo, cara, aquele céuzinho todo avermelhado assim. E, e eu lendo, cara, a crucificação de Cristo, de Lucas lá, e dando a terceira tal hora, e Cristo disse está consumado. E eu falei, cara, se Jesus disse isso, hoje eu posso viver, cara. E aquilo entrava dentro de mim com uma realidade, com uma verdade, como, sabe, uma definição da vida, cara. Então, ah, eu volto a repetir, eu não quero dizer que existe somente, né, um evento, um acontecimento que leva a pessoa a Cristo. Mas enquanto ela não tiver uma experiência com a cruz, enquanto ela não tiver uma clareza a respeito da cruz, ela não foi transformada ainda. Ela não foi. Ela pode ser adepta a uma religião, sabe? Ela pode ser uma pessoa muito bondosa, piedosa, em termos humanos falando, mas ela não foi salva, porque a cruz, ela nos constrange. E eu suspeito que o constrangimento que Paulo usa ali, a palavra que ele usa, que tem vários significados, né, desse constrangimento. Mas eu suspeito que a palavra constranger é quase que ofender. É quase que, sabe, me fazer ter uma descoberta de uma coisa que me ofende demais. Sim. Sabe, descobrir mais ou menos assim, eu dei ré e matei o meu cachorrinho. Aquela coisinha, né? A vida inteira eu imaginava que não, né? Que quem matou o cachorrinho foi outra coisa. Aí descobre que fui eu que matei ele. Né? Que fui eu que dei a ré no carro lá e pum, passei em cima da cabecinha do cachorro. E, sabe, é um negócio chocante, cara. Constrange. E isso não dá para falar que um jejum resolve, não dá para falar para você que está em casa que é cientista e falar, não, se dedica a estudar ou faz tantas horas de oração por dia que você vai descobrir que não é algo sobrenatural mesmo, né? E a mensagem de Cristo, a mensagem da cruz, é uma mensagem como essa, que dá glória totalmente a Cristo, que leva essa glória, né? Porque Deus assim permite que ele levasse, como o próprio desculpa, como o próprio Paulo, e a gente fala muito de Paulo, não entrando em contradição do que ele pediu lá para a igreja de Coríntios, né? Falando, eu sou de Paulo, sou de Apolo, não. Não, a gente fala muito de Paulo porque Paulo foi um dos maiores, nas suas cartas paulinas, foram uma das maiores esclarecedoras, uma das maiores formadoras Ele é o de... maior escritor do Novo É, Testamento, não tem como a gente negar isso. exatamente, porque nós estamos pregando isso na nossa igreja lá. Na nossa igreja Lucas, lá. O evangelho, ele não é promessas, né? Não é um livrinho de promessas como o Antigo Testamento, como alguns dizem que é o Antigo Testamento, né? Um livrinho de promessas que você tira uma promessa lá e aleluia, agora você aceita ela e diz, Deus, eu tomo posse. Não, é a base, cara. Ele é a base. É como o próprio Paulo fala aqui, ele é o poder. O evangelho é o poder de Deus. E o evangelho demonstra e fala somente sobre a cruz. E a cruz de Cristo tem algumas nuances. Tem. Como nós falamos, até Cristo chegar na cruz, ele curou. Né? Até Cristo chegar na cruz, ele ensinou. Até Cristo chegar na cruz, ele fez as coisas multiplicarem, as coisas andam sobre. Praticou muitos milagres, mas isso daí é só o resultado. Isso não é a essência da mensagem. A essência da mensagem é Deus, sendo Deus, se fez homem, né? O verbo, né? E era o verbo lá em cima, se fez homem, nos averbou por meio de uma obra na cruz, e essa obra exige de nós hoje que nós tenhamos fé em abrir mão de todas as coisas do mundo. Em abrir a mão das coisas do mundo e viver essa vida que ele propõe pra gente. Então, isso humilha? Humilha. Mas é a porta estreita, cara. É o único lugar que nós temos para passar. Não há outro. E é isso. Sim, para terminar a minha fala aqui, para a gente já caminhar para o final, eu gostaria de, obviamente, dando continuidade aqui ao que Lutero estava falando, né, sobre a teologia da cruz, né, foi talvez o teólogo que mais falou sobre isso, ou que pelo menos deu o pontapé inicial para que outros teólogos desenvolvessem essa questão da teologia da cruz. Dentro dessa ideia de paradoxos, né, que ele estava ensinando, ele fala que, né, existe um paradoxo até na salvação, porque todas as religiões do mundo, as pessoas precisam, né, ficar construindo a sua escadinha para poder chegar no seu Deus, né? Então, precisa sempre estar fazendo coisas, estar fazendo as obras para poder alcançar a salvação que eles creem, chegar nesse Deus a qual eles creem. Ao contrário do cristianismo, né, que em vez de nós
né, construímos uma escada para chegar a Deus, foi Deus que desceu até nós e carregou uma cruz. Então, o cristianismo ele é a única religião do mundo, né, que a gente não precisa fazer nada para ser salvo. A gente faz depois que a gente foi salvo, né? Eu não estou negando aqui que, né, eu posso viver minha vida de qualquer jeito que eu estou salvo, né? Que isso é teologia da libertação, a gente não crê nisso. Mas o que nós fazemos é pós a salvação. Até a salvação não precisa fazer nada, porque é a pura vontade e graça de Deus. A graça e a misericórdia de Deus. Então, é a única religião do mundo que para eu ser salvo eu não preciso fazer nada. Obviamente, né? Nós somos santificados depois da salvação e aí sim nós fazemos as boas obras para Deus. Mas é a única religião do mundo que para ser salvo você não precisa fazer nada. Ao contrário das demais religiões que, né, por meio das obras, por meio da sua moralidade particular, da sua boa vontade, eles tentam construir o seu caminho para chegar ao seu Deus, né? Tanto é que alguns chegam a se explodir, chegam a matar outras pessoas, a destruir prédios, né? No nome desses deuses, né? Eles fazem esse monte de coisa para poder construir a sua salvação. E nós, os cristãos, enquanto todas as outras religiões creem no mérito próprio, né, para poder ser salvo, nós somos a única religião do mundo que é salvo pelo mérito de outro, né, e não pelo nosso mérito. E Lutero ele faz exatamente essa observação desse paradoxo com as demais religiões do mundo, né? E ele estava obviamente dando uma cutucada ali na Igreja Católica, né? Que estava com a ideia de obras, né? Para ser salvo, né? Era latente, né? Naquela época, né? Na questão da indulgência, né? E todos aqueles rituais que eram necessários para ser feitos para você conseguir a sua salvação. E aí, né? Lutero dá essa cutucada e mostra que a nossa salvação não é porque nós vamos até Deus, foi porque Deus veio até nós. Ô Lucas, eu acho que é isso, cara. Isso? É isso aí, que essa doutrina fique bem clara para as pessoas. Talvez nós não usamos tantos textos bíblicos, mas nós citamos aqui 1 Coríntios, né, como foi falado para você, porque Paulo deixa bem claro, né, dentro do seu contexto ali da carta, ele diz para eles, a gente não veio com milagre, não veio com nada disso. A primeira coisa que nós fizemos para você foi anunciar a cruz. Porque se a cruz não estiver estabelecida, então não tem eficácia. Teve eficiência, teve um monte de coisa, mas não eficácia. E Cristo, ele morreu eficazmente, né, para todo aquele que nele crê. Não, mas até que nós citamos Coríntios, nós estamos Gálatas, nós estamos 1 João, nós estamos Lucas. É verdade. Se a galera ler todos esses textos, já vai ficar bem fundamentado o que nós falamos aqui. Certo? Então, para terminar, antes da gente terminar aqui, a gente, né, falar aquela famosa frase que a gente termina sempre com uma frase. Eu espero que você tenha tirado ela aí. Você não separou nada? Eu ia ler um negócio da Bíblia aqui, mas se você tiver algum... Não, pode. Pensador. Não, eu vou pedir, você termina. Tá. Eu quero pedir aquelas coisas tradicionais para você que ficou aqui até o final com a gente. Espero que esse A2Cast tenha abençoado a sua vida, né? E que a cruz de Cristo tenha, né, por meio do Espírito, tenha dado um choque aí no seu coração. E pedir para você, te agradecer por ter ficado conosco aqui até o final e pedir aquelas coisinhas tradicionais para você não esquecer. Se inscreva aí no nosso canal, dê essa força pra gente, ativa o sininho para receber as notificações, deixa um curtir aí e comenta alguma coisa, se a gente errou alguma coisa, se você quer acrescentar alguma coisa que a gente disse, se você quer corrigir alguma fala errada nossa, deixa aí nos comentários, dê sugestões de temas aí também, nos ajude a gerar engajamento no vídeo para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Compartilhe também, pega o link, manda aí nos seus grupos de WhatsApp, compartilha no seu Facebook. Nem que se for para jogar fogo no parquinho, né, cara? Isso. Às vezes você quer que algumas outras pessoas tragam essa discussão para dentro das suas igrejas, para dentro, né? Vai lá, joga lá no grupo lá. E compartilha, manda no grupo lá. Isso, depois manda vir falar com a gente. E pedir para você também nos seguir nas demais redes sociais, Facebook, Instagram, @teologia2, você procura a gente, você encontra lá, e também nos agregadores aí de podcast, nós também estamos lá com o nosso A2Cast. Pois é, e aí Paulo vai deixar pra gente uma frase icônica e finalista aqui pra gente. Ele vai dizer o seguinte, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 13, ele vai falar: porque se enlouquecemos é para Deus e se conservamos juízo é para vocês, pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isto:
um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, se antes conhecemos Cristo segundo a carne. Já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Glória Louvado a Deus. seja Amém. Deus. Deus Valeu, abençoe pessoal. a todos. Obrigado, Deus pessoal. abençoe. Obrigado. Fica É mais nóis, um. mano. Até Conseguimos mais. mais um. Glória a Deus.